Olá, meu nome é Matheus e nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre, dando continuidade ao curso básico de Word, falando um pouquinho agora sobre estilos, né? Dentro do Word a gente pode trabalhar com estilos para facilitar principalmente a questão da formatação de diferentes tipos de texto. Então a gente consegue aplicar aqui diferentes estilos para cada tipo de seção do texto e trabalhar aí com diversas formas possíveis, tá? Bom, primeiramente a gente vai começar aqui dando um pequeno exemplo de um parágrafo. Então imagine que eu tenho aqui, né, um parágrafo. Vocês já aprenderam lá sobre a questão de aplicação de fonte, sobre justificativas, né? E vamos supor que a gente tem então esse parágrafo aqui. Bom, desse parágrafo aqui, vou colocar ele Times New Roman 12, justificado, né? Vou colocar aqui um espaçamento da primeira linha, vou zerar o espaçamento depois da outra linha e deixar um espaçamento de 1,5. Algo padrão aí, né? Bom, imagine o seguinte, que esse texto tenha essa formatação, mas eu coloque um título, por exemplo. Né? Então isso aqui seria o meu título. E eu centralizo esse título. Esse título provavelmente vai ter um estilo diferente desse texto aqui. E como é que a gente funciona com isso? Bom, se eu selecionar aqui, perceba que o meu estilo principal a ser adotado é o estilo normal. O estilo normal, se você for modificar ele, perceba que ele é calibre 11. Significa que o modelo padrão do Word é esse. Então, quando você entra no estilo, o estilo normal, o estilo principal do Word é o normal. Bom, aqui a gente não vai alterar esse estilo normal. A gente pode criar diferentes estilos. E como é que isso funciona? Por exemplo, se eu selecionar o texto, perceba que ele está aplicado com o estilo normal. Mas eu tenho outros estilos aqui disponíveis. Ó. Perceba que quando eu posiciono o mouse, ó, ele já tem a mudança ali na minha fonte. Né? Se eu clicar nessa barrinha aqui, perceba que eu tenho outros tipos de estilo para o meu texto. Né? Então, esse tipo de título aqui, eu tenho vários outros estilos. Né? Tenho aqui ó, tecnologia, tenho essa ênfase, tenho comparar. Aqui eu posso também criar um novo estilo. Para eu criar um novo estilo, eu tenho a opção aqui, criar um estilo, limpar formatação, aplicar estilos. Vamos criar um novo estilo aqui. Vamos supor que eu vou criar um estilo. Eu vou chamar aqui meu de estilo meu. Por exemplo, um estilo de texto para mim, né? Ok, perceba que eu já criou aqui o meu estilo. Ó. E se eu quiser agora, eu posso modificar esse estilo e, por exemplo, adotar uma nova fonte, um novo tamanho. Posso definir que esse texto seja negrito, itálico, sublinhado, as mesmas configurações que nós já aprendemos. E eu posso também querer o texto alinhado à esquerda, centralizado, justificado, por exemplo. Né? E eu também posso formatar aqui dentro, ó, tem várias opções, como formato de parágrafo. Então vamos supor que nesse parágrafo o distanciamento vai ser 1,5, né, nesse meu estilo. Vamos supor que não vai ter um deslocamento na primeira linha. Então perceba que tudo isso ele já vai alterando aqui dentro. Se eu der um OK, perceba que agora ele está aplicado com esse estilo que eu criei. E aqui eu já tenho, né, esse parágrafo. Ok? Se eu der aqui Enter, né, ele vai aplicando esse estilo consecutivamente aqui. Bom, mas ok. Se eu clicar aqui em normal, ele volta, né, às configurações padrões do meu Word. Mas vamos supor que no meu dia a dia, o meu estilo normal, eu quero sempre adotar Times New Roman, né? O meu estilo normal, e quero que seja 12. Então eu posso querer formatar aqui o meu texto, né? Ou quer dizer, meu estilo aqui, para que isso sempre funcione dessa forma. Né? Então, Times 12 justificado, parágrafo sempre 1,5, zerado aqui e na primeira linha. Bom, então, por exemplo, toda vez que eu digitar agora no meu texto, ele vai seguir, né, esse parâmetro aí.
ok? Então basicamente é assim que ele funciona. E uma outra coisa interessante é que eu posso, né, ainda utilizar o meu pincel. Eu ainda posso de fato colocar um estilo textual, por exemplo, título 1 aqui, e utilizar o pincel para aplicar para o próximo texto, né, e assim sucessivamente. Mas qual que é o intuito principal do estilo textual? É aplicar, por exemplo, os sumários, que é isso que a gente vai entender um pouco melhor, né? Porque aqui dentro do meu Word, a gente pode criar aqui, né, diferentes diferenciações. Por exemplo, dentro do meu Word, aqui na guia referências, depois a gente vai ter uma aula melhor sobre isso, a gente tem o sumário, né? Se a gente adiciona o sumário, perceba que ele não traz nenhuma informação. Mas quando eu aplico, por exemplo, o estilo 1 aqui e atualizo o meu gráfico, perceba que ele traz essa informação. Mas ele traz essa informação porque o sumário ele é programado para pegar a informação do estilo textual. Então o estilo textual vai definir para mim aqui os elementos que vão compor os meus títulos e as minhas referenciações dentro do meu sumário. Então eu posso trabalhar com eles dessa forma, que é uma forma mais dinâmica, uma forma mais coerente de se trabalhar com o Word, né? Então perceba que a gente tem diferentes tipos de aplicações aqui dentro. Além disso, a gente tem um menu aqui, onde esse menu vai trazer para a gente todos os estilos de fonte, já padrões dentro do meu Word. Então se eu selecionar aqui, por exemplo, e colocar, né, título do livro, então ele vai pegar lá as informações do que é o título do livro. Eu quero renomear isso aqui. Eu quero remover isso da minha galeria de estilos, né? Eu quero modificar ele, falar não quero trabalhar dessa forma, né? Então eu consigo trabalhar aqui com diferentes formas, né? Beleza? E aqui, por exemplo, eu posso procurar um estilo, né? Posso procurar o estilo, posso querer inspecionar o estilo, posso querer desabilitar, posso querer gerenciar todos esses estilos de uma forma interessante. Então perceba que a gente tem estilos para um monte de coisas e a gente pode querer personalizar os estilos, porque a gente tem estilo de cabeçalho, a gente tem estilo de tabela e isso vai sendo aprofundado cada vez mais que a gente for entrando nesse mundo do Excel. Mas a principal ideia para quem está iniciando no Excel é entender agora de fato se todas as tabelas ou todos os itens ou se tudo está sendo de fato aplicado para facilitar a nossa vida mexendo com o Word, né? E a gente tem muito estilo, muita configuração e claro que tudo isso a gente pode alterar e isso aqui a gente vai vendo conforme a gente avança dentro do Word. Mas a principal funcionalidade que a gente precisa entender do estilo por enquanto é que ele consegue de fato aplicar diferentes formatações e criação de estilo facilita muito a nossa vida prática utilizando o Word no nosso dia a dia.